Amém. A santíssima, glorificada paz do Senhor para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é 18 de abril. Eu não sei como está a minha disposição aqui hoje muito para gravar. Filho em casa é uma coisa, né? Eles deram uma saidinha e eu tô aproveitando aqui para estar com os irmãos. Acabei de almoçar e enquanto eu almoço, normalmente eu assisto o jornal. E eu sei que numa casa de menos de 10 dias, na Itália, no sul da Itália, se desembarcou 11 mil imigrantes das zonas de guerra onde está o islamismo. Aí nós temos os africanos, nós temos os pessoal da Líbia, enfim, tudo misturado. Aí agora, enquanto eu estava almoçando, tinha um nenenzinho, tadinho, de dias, deve ter, não, de meses, já deve ter uns 2 meses, um nenenzinho. Ele estava naquela canoa, naqueles barcos que estão chegando, né, que parecem canoas, porque é só a parte de, como é que fala, a parte da barca que sustenta na água, e aí eles têm uma coberta e aquela coisa, parece uma bolsa. Cada uma delas comportam mais de 100 pessoas, não sei o número exato, e eles vêm um do lado do outro, sabe? Parecendo empilhamento mesmo. Então, e ficam dias e dias à deriva no mar até desembarcar aqui na terra da Itália. No meio dessas pessoas, eu acredito que tem realmente gente que está fugindo da guerra, gente que está sendo constreita, obrigada a entrar nessas barcas, porque está sendo dito que está tendo contrabando de seres humanos. Então tem muita gente que está sendo lançada, não sei de onde que se está saindo dinheiro, mas os jornais italianos estão dizendo que está correndo muito dinheiro em cima desse tipo de coisa que está sendo feita. A Itália está alegando que não tem mais como comportar tanto imigrante. Gente, em 10 dias, 11 mil pessoas num país pequenininho como a Itália, onde os próprios italianos estão passando tanto aperto. Acabei de receber também um WhatsApp de uma irmã que eu amo muito, de uma cidade oriental. Ela me disse o lugar e eu me perdoo, eu vi rápido e eu tenho uma memória fraca, né? Às vezes eu vejo uma coisa e logo em seguida eu já me esqueço dos detalhes. Eu tenho que até aprender a exercitar mais sobre isso. Por isso que às vezes eu me embrulho muito com algumas coisas que eu leio. Mas diz que teve uma cidade, se eu conseguir eu ponho a foto no vídeo. Essa cidade, ela ficou, no horário das 2 horas da tarde, ela ficou com o céu vermelho. E é a coisa mais esquisita do mundo, gente. O céu ficou vermelhinho, tá na fotografia, parece cenário de Hollywood mesmo, de filme de Hollywood, de fim do mundo. Ontem eu coloquei uma mensagem intitulada Corra, Jesus está voltando, e ali eu coloquei uma série de coisas, de informações, e foi tudo muito rápido. Não foi uma mensagem que foi processada, deglutida, digerida de um modo mais calmo, tranquilo. Mas o mesmo que intitula o título, Corra, foi como a mensagem foi passada. É uma mensagem que tem que ser talvez ouvida mais de uma vez, e quem está ouvindo tem que pegar a caneta, o papel, escrever alguns detalhes e pesquisar por conta própria. É uma mensagem também que para quem nunca ouviu falar do assunto não vai entender nada, talvez o final um pouco mais. Mas eu peço a Deus que seja o suficiente para despertar no coração de quem escutou o interesse de pesquisar mais, de aprender mais, de conhecer a Deus. Porque se você conhece a Deus e a vontade de Deus nos dias atuais, o seu coração, ele cresce em sabedoria. Agora, como eu estou dizendo, essa mensagem de sábado de hoje, eu quero deixar para vocês alguns textos do livro de Isaías. Então eu vou mais ler do que falar. Mas o texto é do capítulo 33. Primeiro tinha o capítulo 32, que se intitula O Reino de Justiça. E depois tem o capítulo 33, que fala de aflição e auxílio. E eu achei próprio dizer sobre esse capítulo 33, porque é justamente dias nos quais nós estamos vivendo. Para todo lado que se olha, a gente vê realmente angústia. Angústia, problema, desespero, gente sofrendo, gente fugindo, gente querendo arrumar a vida, gente com esperança. Quer dizer, o ser humano está correndo para um lado, para o outro, como quase que uma barata tonta. Não sabe aonde achar auxílio. Estamos vivendo tempos de angústia. Porque o que é angústia? A angústia, ela traz um aperto no coração, porque você sente que está oprimido, que está no meio de uma situação angustiosa, né? Difícil, que é como se você estivesse nadando na lama, aquela lama densa e não consegue chegar a lugar nenhum. E você olha para o seu redor, você vê todo mundo na mesma situação, ou quase todo mundo.
Então você começa como que perder as esperanças e aquilo vai gerando um aperto no seu coração, na sua alma. Então nós estamos vivendo em angústia. Você liga a televisão, tanta notícia ruim, e aquilo parece que a cada dia que passa está mais se aproximando de você. Porque alguns anos atrás a gente via notícia ruim, mas aquilo estava lá. Você estava aqui, estava bem, seu país estava tranquilo. Mas de repente nós nos encontramos com notícias terríveis, uma atrás da outra, em todos os países do mundo. E tá tudo muito próximo, é como se fosse uma onda que a cada dia que passa ela está se aproximando da nossa própria casa, da nossa família, do nosso núcleo, onde nós vivemos. E isso gera angústia. Você sai nas ruas, as pessoas estão em angústia, perplexidade pela angústia das nações. Nós estamos vivendo exatamente tempos proféticos que citam o livro de Mateus, capítulo 24. Agora, qual que é a visão, né, de Deus em cima de tudo isso? Nós estamos vivendo exatamente isso. O maior telejornal que nós podemos acompanhar é esse. 33 de Isaías. Ai de você, destruidor. Olha, gente, antes de eu ler isso, Deus, ele está muito furioso com a maldade dos homens na terra. Uma prova da fúria de Deus é o modo como ele reage na sua ira. Se você vê a história lá de Moisés, né? Não, de Noé, da Arca de Noé. Se você vê a história de Noé, a gente viu esse filme meio meia boca que eles fizeram agora, aí, bem apóstata, bem louco. Mas ao mesmo tempo deu para ter uma ideia da fúria que foi o dilúvio. Quando você vê, né, as fontes, né, das águas explodindo do chão, aí sobe aqueles geysers, né, praticamente aquelas fontes de águas de metros e metros de altura, e a chuva. Quer dizer, é como se Deus tivesse destampado todos os reservatórios de água na época de Noé para destruir o mundo. Então foi uma coisa muito furiosa, foi uma ira, foi uma coisa muito avassaladora. Então a gente sabe que os sentimentos de Deus não é o sentimento do homem, mas uma coisa eu tenho aprendido na leitura da Bíblia, que os sentimentos de Deus e as reações de Deus, seja no amor, que seja na sua ira, são infinitamente maiores, mais ampliados do que qualquer sentimento do maior ser humano sensível que já passou por essa terra. Nós estamos falando de um Deus infinito em glória, e a glória de Deus também vai se refletir na sua ira. Então a gente vê o caso de Noé, depois a gente vê a fúria com a qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Existem documentários que mostram, porque tem um documentário que passa muito no canal da Discovery, da History Channel e tal, que uma vez eu vi, eles estavam procurando indícios para entender se as histórias que estão na Bíblia realmente aconteceram. E uma delas foi tentar entender se realmente a cidade de Sodoma e Gomorra sofreu o juízo de Deus pelo fogo. Aí os historiadores, repórteres, né, essas pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa, os pesquisadores, vamos denominá-los assim, eles foram na zona de Sodoma e Gomorra, naquele vale, porque diz que é um vale, e pesquisando, né, os arqueólogos, né, procurando mesmo no meio do que tem ali naquela cidade, na terra, eles descobriram coisas, objetos que foram queimados a um nível plasmático. Agora, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, a gente chegou num ponto que a maior parte das pessoas que tem acesso à internet, principalmente... Me perdoe, eu estou resfriada. Principalmente, tem aprendido muito sobre um pouco de física, biologia, ciência, né? Quem é despertado para esses assuntos aprende muito, e ainda que não saiba, a gente escuta certas palavras, vai no Google, digita aquilo ali, a gente tem toda uma aula, né, do que é então o caso do plasma. Mas eu entendi que o plasma, ele tem uma quantidade de calor, ele tem uma temperatura muito, muito, muito superior à do fogo em si. Porque é como se fosse fogo líquido. E fora líquido, ele é carregado de uma energia de calor ainda muito extrema. Então, se você quiser entender mais sobre o plasma, você pesquise na internet, porque a gente inclusive está aprendendo todo dia tanta bela coisa, né? Então assim, o calor que caiu sobre Sodoma e Gomorra, esse fogo do céu que desceu, foi um fogo de nível nuclear plasmático mesmo, que derreteu tudo, derreteu rocha, derreteu todos os objetos, não teve nem vestígio de gente, de osso em Sodoma e Gomorra. Se você vê o vulcão que explodiu, a Pompeia, aqui na Nápoles, na Itália,
tem um museu, tem ali no campo geográfico ali da cidade, né, na parte que está reservada, você vai ver o esqueleto, a múmia, né, não sei se a gente chama assim, das pessoas que morreram carbonizadas pelo vulcão. Então você vai ver forma de pessoas, mães abraçando filhos, outros correndo, outros deitados, com o corpo de pedra, como se fosse feita estátuas de pedra. Mas no caso de Sodoma e Gomorra não se encontrou nada. Não se encontrou osso, não se encontrou dente, não se nada. Tudo derretido como um plasma. E foi classificado a conclusão que o fogo realmente caiu naquele território algum tempo atrás. Eles pesquisaram tudo, bateu com a Bíblia em tudo. E foi um fogo tão consumidor, que realmente não deixou nada. E a gente olha muito a Bíblia falando sobre fogo consumidor. Uma coisa é ser queimada e fica aquela, como se diz, né? Você queima uma árvore, fica a parte da cinza, fica talvez o graveto queimado, né? Na forma de carvão. Você vai entender que aquilo ali um dia foi uma árvore e foi queimada. Uma coisa é um habitante de uma determinada cidade morrer por causa de uma erupção vulcânica, mas o corpo dele está ali como que mumificado por causa do processo do vulcão. Uma coisa é uma cidade ser devastada pelas águas e durante muitos anos, né, passados, vierem arqueólogos e pessoas que trabalham na parte de antropologia, etc., e descobrir resto de corpos, osso, dentadura e tal. Outra coisa é o fogo consumidor que caiu sobre Sodoma e Gomorra e que não se encontrou resto humano nenhum, porque virou uma sopa e derreteu tudo. E a Bíblia fala que isso vai acontecer de novo, que os elementos no céu eles vão derreter como vela, se desfarão. Então a ira que está para vir na terra é uma ira de um fogo consumidor. Então, meus amados, nós estamos vivendo em dias em que a gente precisa estar muito atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Hoje a gente tem uma igreja que está sendo avivada pelo coração a voltar-se para Deus. E nós temos uma igreja que está sendo avivada pelo coração a voltar-se para o mundo e gerar a tal da apostasia. É o homem do pecado dos últimos dias. A Bíblia fala em Apocalipse: continue o ímpio se sujando ainda mais e continue o santo se santificando ainda mais. E os caminhos estão sendo divididos. O trigo está para ser recolhido junto do joio, aonde vai haver uma separação. E a parábola do trigo e do joio conta que no momento que eles foram plantados e crescidos, parecia a mesma coisa. Mas quando se recolhe, é quando se separa o trigo do joio. E Deus, ele está para separar novamente o trigo do joio. O trigo vai ser salvo, vai ser conservado nos celeiros de Deus, da salvação de Deus. Como Deus conservou Noé e sua família, como Deus livrou Ló da sua fúria, da sua ira de fogo consumidor de Sodoma e Gomorra. Como Deus então vai livrar também o seu povo que hoje está pisando nessa terra. Mas o joio, ele vai ser lançado no fogo e vai queimar como a palha. A palha, quando é queimada, não sobra nem cinza direito, vira pó do tudo, porque ela é altamente combustível, né? Ela queima muito fácil. Então, meus irmãos, é tempo de vigiar. Essa é a mensagem que os pastores sérios teriam que estar pregando. Essa manhã eu ouvi uma mensagem do pastor Paulo Júnior. E a mensagem dele praticamente foi uma oração por mais de 1 hora. E chegou um momento que eu simplesmente, seguindo aquela palavra desse amado homem de Deus, esse homem realmente é muito ungido do Senhor, e ele está pregando arrependimento, ele está pregando limpeza nas suas vidas. Se você que está me ouvindo não sabe como arrumar a sua vida com Deus, escuta o Paulo Júnior. Quando ele fala mensagens do tipo arrependimento, amor em busca a Deus e etc. Inscreva-se no canal do pastor Paulo Júnior. Voltemos ao Evangelho, se chama o canal dele. Pesquise no YouTube, você vai encontrar. No nosso canal você vai ver muitos vídeos dele também, seja nos preferidos, vídeos que eu descarreguei e republiquei, né, vamos dizer assim. Porque ali você vai realmente ter um tratamento de alma com esse pastor maravilhoso. Ele tem essa unção, né, de trazer contrição no coração do pecador. E eu glorifico a Deus pela vida dele. E me levou a chorar,
agora de manhã. Agora de manhã eu ouvi muito esse tipo de mensagem, eu ouvi duas mensagens, uma do Paulo Júnior e outra de um outro irmão que também é muito usado por Deus através desse tipo de mensagem de contrição. E aquela mensagem gerou em mim lágrimas de intercessão pela minha família. Porque quando tô eu e Deus, sem trabalhar aqui com vocês no canal, no YouTube, eu começo a me voltar a interceder pela minha família, por pessoas que eu conheço. É aquela vida, né, prática de um cristão que realmente tem amor pelas almas. Mas, falando em tudo isso, vocês vão agora comigo aqui no capítulo 33 de Isaías. Aflição e auxílio. Nós estamos vivendo em dias de aflição, mas Deus ele tem auxílio para as nossas vidas. Auxílio é direção, é entendimento, é clareamento. É quando você, em meio à aflição, você abre os seus olhos e você enxerga. Nós que temos ao nosso Deus como Senhor, Salvador e referência para as nossas vidas, nós estamos passando tempos de angústia, mas por maior que seja a angústia que cada um de nós estejamos passando, seja pelo motivo que for, nós temos o auxílio de Deus, a luz de Deus. Seria como ver sempre a luz no fim do túnel, e nós não perdemos a esperança, porque nós caminhamos pela fé. Aleluia, glória a Deus, o Senhor seja louvado nas nossas vidas. Eu vou ler então. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Olha só. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, porque tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia nos ensina que Deus ele determinou o tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é justo e ele vai julgar a cada um com a sua justiça. E Deus, diante da sua justiça, ele permite que cada ser humano que pisa nessa terra viva até a última gota da sua vida aquilo que ele é. Que ele expresse com todo o seu ser, na sua máxima potência, aquilo que ele é. Então fala, quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Então esses homens, essas mulheres, esses povos, essas elites, essas pessoas que nesse mundo hoje estão traindo, estão destruindo, estão proclamando mentira, Deus tem um tempo reservado para eles. A Bíblia diz que Deus já tinha decretado a sua ira, o seu juízo para esses homens, antes mesmo que eles nascessem. Desde o começo, desde o princípio, Deus já determinou a sentença e a punição de cada um deles. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Nós hoje esperamos em Deus, que é a nossa salvação, a nossa certeza, o nosso consolo. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. Você, meu amado, minha amada, todos os dias de manhã tem buscado a Deus? Porque quando a gente levanta, o nosso dia praticamente ainda não começou. Nós ainda não saímos de casa, nós ainda não começamos os nossos afazeres, ainda não recebemos telefonemas. Nada aconteceu. Você abriu os olhos, você lavou o rosto, você pensa em tomar um café. Então a minha pergunta é, na tua primícia, no teu momento número 1 do seu dia, você busca a Deus? Eu glorifico a Deus na minha vida, porque de um modo ou de outro eu busco sempre. Hoje eu ainda não li a minha Bíblia, estou lendo ela aqui agora com vocês. Mas aquela devoção pessoal minha de ler devagarzinho todos os dias, no dia de hoje eu não fiz. Porque quando eu tenho filho em casa é mais difícil. E como eu tô passando dias de dificuldade, ontem eu queimei o braço. Olha quanta luta eu tô enfrentando. Tem mais de 10, 12 anos que eu não sei o que é uma queimadura. Ontem eu fui fritar uma coisa aqui em casa, caiu uma bela gota grande de gordura, me queimou o pulso. Doeu demais. E agora eu tô com o pulso enfaixado. Antes de ontem eu tive uma gripe, eu tava muito resfriada. Para vocês que me acompanham todos os dias, vocês estão vendo como é que eu tô, né? Toda hora tossindo aqui nos vídeos, etc. Hoje eu tô um pouco melhor. É luta. Mas mesmo assim, eu coloquei o meu fonezinho no ouvido e ouvi essa mensagem maravilhosa do pastor Paulo Júnior e deu outro irmãozinho também, que fala exatamente sobre a restauração da noiva. Tudo isso tá nos meus preferidos. Se vocês quiserem
olhar, vocês vão ver pelo título o tipo da mensagem. Mas eu busquei a Deus na minha manhã. E esse ato de pôr um fone no ouvido e ouvir uma mensagem de uma pessoa abençoada e ungida de Deus, trouxe quebrantamento no meu coração, e foi aonde eu intercedi pela minha família, porque eu estou vendo, meus amados, a minha família caminhando para a morte, ou no mínimo para a grande tribulação, e eu peço a Deus a sua misericórdia. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Meus irmãos, realmente, para quem busca a Deus, para quem coloca a sua vida no altar do Senhor, na hora do perigo Ele nos livra. E nós, com a sensibilidade do Espírito Santo, conseguimos ver isso. Eu falo isso por experiência própria. Diante do trovão da Tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Atualmente nós temos visto Deus se manifestar assim através de cataclismas. É um modo de Deus se manifestar. Deus, ele proclama juízo através da sua natureza criada. Olha só, como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações, tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. Aqui também se expressa o ato de juízo de Deus pela guerra. Israel, quando estava aprontando muito com Deus, você vai ler isso aí na história de Reis, você vai ver isso aí nessas histórias do Antigo Testamento. Israel realmente se voltou contra Deus. Leia primeira, mas principalmente segunda Reis. Você vai tirar o chapéu, a boca abre, quando você vê a história contada de cada um dos reis de Israel, como que eles se voltaram para Deus, todos por causa de orgulho, porque eles estavam bem e aquilo os levou a achar que eles eram o dono da bagunça, né? O dono da história, eles podiam fazer o que queriam e se rebelaram contra Deus e trouxeram mal ao meio do povo, trouxeram idolatria, trouxeram morte, e Deus levantou a sua ira. Uma das formas que, quando você vai chegando no finalzinho do livro de Reis, já na tribo de Judá, eu não lembro o nome do rei, mas eu sei que veio a Babilônia e invadiu inclusive Judá, que foi a última das terras, né, do povo judeu que se rebelou contra Deus. Foram os que mais conseguiram se manter nos caminhos do Senhor, mas até eles pereceram. E foi quando Deus mandou juízo através da Babilônia, que invadiu e acabou de devastar todas as coisas. Se eu não me engano, foi aonde foi destruído, se não o primeiro, o segundo templo. Foi o primeiro templo que foi destruído ali. Depois que eles voltam do asilo da Babilônia, eles recomeçam a construção do segundo templo. Então, meus irmãos, leiam a Bíblia para vocês entenderem o que Deus já passou com o homem nesse mundo. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Alto é local de poder, é local de controle, é local de domínio, é local de soberania, é local de glória, é local de chefia, é local de início. Alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça, porque o mesmo Deus que julga com ira, ele lava, ele purifica pelo fogo e ele enche de retidão e justiça todos aqueles que a ele pertencem. Ele será firme fundamento nos tempos a que você pertence. Ah, glória a Deus! Hoje Deus tem sido para nós um firme fundamento no tempo em que nós pertencemos. Eu glorifico a Deus porque nós pertencemos à última geração da igreja que pisa nessa terra, não tenho dúvida. Eu tenho 35 anos, ainda que eu tivesse que esperar outros 35 anos e chegasse aos meus 70, eu veria essa minha geração ver a volta do meu amado Jesus nas nuvens. E eu vou ver, e você também. Pela fé, nós vamos ver e vamos contemplar o nosso amado. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. Hoje de manhã eu vi um vídeo de um irmãozinho italiano, ele é o único que está na Itália pregando nas praças, nas ruas. A Itália, infelizmente, é um país que realmente o evangelho já passou por ela, né, quando ele começou a girar todo mundo, e hoje é muito pouco o crente, os cristãos que estão nessa terra proclamando a salvação. É muito difícil. Eu pensei que eu iria fazer esse canal os últimos dias antes do fim, todo em italiano. Se vocês veem, os primeiros vídeos estão em italiano para várias pessoas, mas as visualizações são baixíssimas. Eu praticamente não recebo um comentário, é uma coisa morta.
é uma semente que foi lançada e terminou-se. E Deus, ele abriu meu coração para pregar no português. E olha só, depois de um ano, nós estamos com um canal aí tão visitado, né? A cada dia que passa, pessoas estão se inscrevendo, mas tudo em português. Então, meus amados, a gente vê os heróis gritarem nas ruas. E hoje de manhã eu vi esse irmãozinho. Ele estava proclamando o evangelho, como ele faz sempre. E ele estava ali com o grupo dele, pegaram o microfone, estava a Nápoles, na cidade de Nápoles, que é uma das cidades mais corruptas da Itália, mais sujas em todos os sentidos. E ele estava proclamando o evangelho nas praças. Chegou o vigia, né, o policial, para fazer multa, dizendo que eles não tinham uma licença para estar fazendo aquele trabalho. E estava ali escrevendo nos caderninhos, talvez eles foram multados. E ali ele falava: por que vocês não vão multar os ladrões? Aí apontava para uma direção, porque Nápoles é uma das cidades que mais tem embrulhão na Itália. Eles fazem todo tipo de trufa que vocês imaginarem. É a Nápoles. Nápoles é tão perigosa que se um turista vem a Nápoles, ele não deve sair com a bolsa. Se o brasileiro, né, que já está acostumado com esse sistema, aqui ele está bem. Porque realmente, meus irmãos, e ali ele gritava, ele falava: vocês estão barrando aqueles que anunciam o evangelho de Cristo. Mas por que vocês não vão prender quem realmente é ladrão? O mundo bate palma para quem é do diabo, para quem está fazendo mal. Mas para quem proclama a verdade, esse é perseguido. E aqui a gente vê, os seus heróis gritam nas ruas. Toda vez que eu vejo esse irmãozinho, meu coração ele enche muito. Eu glorifico a Deus pela vida desse homem. Ele é um corajoso, ele é um herói, porque em pleno país católico como é a Itália, e agora inclusive muçulmano, porque está chegando aqui todo dia aos milhares, posso dizer literalmente aos milhares, né? Em 10 dias, 11 mil imigrantes daquelas terras de lá. Inclusive teve até uma briga em um dos barcos, tinham mais de 400 pessoas, e aí começou uma briga entre muçulmano e cristão. Eu não sei quem matou quem, mas eu sei que se mataram entre eles por causa de uma briga religiosa. Eu até brinquei com meu marido, apesar de não ser essa a ideia da situação, a gente tem que chorar, não brincar, mas de um modo meio crítico, né? Eu brincando, eu falei: tá vendo? Os muçulmanos nem pisaram na Itália e já estão matando cristão. Imagina, eles estão se esquentando para chegar numa terra cristã, como se diz cristã, católica. Olha só que prato cheio que eles vão ter pela frente, católico para tudo quanto é lado, né? Então, meus amados, os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. Choram amargamente. Quantos de nós não temos chorado vendo a injustiça no mundo? Eu realmente estou com meu coração muito apertado nesses dias. Eu cheguei num ponto que eu quase não estou conseguindo ver jornal, não estou conseguindo olhar no YouTube certas coisas, porque realmente são dias densos, de altas trevas vivendo na terra. Quando eu tinha 10 anos menos quer dizer, eu tinha 25, 20 anos, eu não via o que estou vendo hoje, meus amados, na televisão. Eu via muito problema, eu via muita crime, eu via muita corrupção, mas dizer que eu via carnificina acontecendo no mundo como se fosse uma coisa simples, ver leis sendo colocadas de modo absurdo, destruindo a família, e a gente não vai voltar no assunto porque é sempre comer no mesmo prato. Mas eu, há 10 anos atrás, que eu tinha meus 20, 25 anos, eu não via essas coisas. Talvez eu estava muito preocupada comigo mesma para não enxergar, mas sinceramente não era isso, meus irmãos. É porque realmente não estava nesse nível que nós estamos vendo hoje. Estão aí vocês que não me deixam mentir. Então, olha, as estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Quantas cidades aí estão passando por isso por causa da guerra? Rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas. Esse testemunho aqui, deixa eu ver aqui, capítulo 33, versículo 8. Conforme os manuscritos do Mar Morto, o texto massorético diz: as cidades, suas cidades ou suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha envergonhado, Saron é como Arabá, Ebazã é o Carmelo, e o Carmelo perde em sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor. Oh, aleluia!
Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. Nós não vemos a hora de ver Deus se levantar. Meus irmãos, seja em ira, ou seja em justiça, ou seja em salvação, ou seja como for. Mas eu particularmente, eu creio que vocês também, nós não estamos vendo a hora de ver Deus se levantar e começar a acabar com essa bagunça. Meus irmãos, a angústia quando é demais, tem gente que pede para morrer. Tem gente que quando está sendo torturado, chega um ponto que eles pedem para serem mortos. Porque a angústia está chegando nesses níveis. Então eu, como a cristã que me ponho a ser, e pelo que eu tenho visto, eu não vejo a hora de ver Deus começar realmente a botar um basta na injustiça do mundo. Não por mim, mas pelas crianças que estão morrendo todos os dias, pelos homens e mulheres que estão sendo injustiçados a cada dia, pela corrupção que passa com sorriso na televisão, fazendo parecer bom o que é mal e mal o que é bom. Eu não tenho mais no meu coração a paz. Eu estou vivendo uma vida angustiada de ver tanta palhaçada. É um mundo que parece ser um mundo de ninguém. Parece que não tem patrão, parece que não tem controle, parece que todo mundo faz o que quer. Mas a gente vai ver Deus agindo na sua justiça. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me... deixa eu ver aqui. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que consome. Os povos serão queimados como se faz com o cal. Como espinheiros cortados serão postos no fogo. Muitos livros da Bíblia referem ao perverso, a essas pessoas que são rebeldes, as pessoas altivas e etc. Aos maus, aos ímpios também como espinhos. Tem a parábola, da semeadura, que quando é lançada a semente do evangelho no meio dos espinhos, os espinhos crescem e sufocam aquela semente, em modo que elas não conseguem crescer, em modo que elas não conseguem, dar o fruto. E nós vivemos numa terra cheia de espinhos, cheia de pessoas ímpias. Inclusive, em um dos vídeos passados, uma das coisas que eu disse foi, lendo uma das passagens bíblicas, diz que aquilo que contamina a terra é o homem, é o pecado do homem, é o homem em si. Nós somos o câncer dessa terra. Nós somos a afronta maior que Deus tem que engolir todos esses tempos, até o dia atual. Até nesse momento em que eu estou aqui falando, o nosso santíssimo e maravilhoso Deus, Ele tem engolido coisas terríveis, afrontas. Porém, Deus é grande. Vocês que estão de longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Aleluia, vai chegar esse dia. Ainda não chegou, mas vai chegar. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus. São características dos eleitos do Senhor. Aleluia. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. O nosso pão é Jesus, a nossa água é o Espírito Santo. E nós seremos conservados na rocha de Cristo, na salvação. No dia em que Deus derramar sua ira, nós não estaremos aqui para vivê-la, ou para vê-la, ou para testemunhá-la aqui, como testemunhas oculares. Mas nós estaremos no celeiro do céu, onde Deus vai dizer, entrem para os seus quartos, fechem a porta por um pouco de tempo, até que passe a ira do Senhor. Glória a Deus nessa manhã. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. Nós lembraremos
todos os terrores passados. A nossa memória na eternidade, ela vai testemunhar o que a rebelião e o pecado causam em um ser criado por Deus. Os anjos, eles hoje têm um testemunho da queda de Lúcifer. E nós, homens, temos tido testemunho da queda do homem do pecado, Adão e Eva. E nós vamos ficar na eternidade inteira tendo isso como juízo no nosso coração. Não porque nós nos voltamos contra o Deus de amor, mas porque nós nos voltamos contra o amor de Deus. Nós nos voltamos contra a pessoa de Deus, contra a justiça de Deus, contra a verdade de Deus, contra a natureza, a serenidade de Deus. Deus nos diz: eu sou bom e tudo que eu criei é bom. E nós nos voltamos contra essas palavras dizendo: não, nós queremos mais. Não estamos satisfeitos com isso que o Senhor está nos oferecendo, mas nós queremos nós mesmos criar a nossa justiça, criar as nossas leis, criar as nossas regras, determinar a nossa vida, como se Deus não valesse nada, como se tudo que Ele criou fosse uma besteira. Mas nós vamos ver a justiça de Deus. Eu glorifico a Deus, eu glorifico a Deus. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. No milênio, você vai ler lá em Apocalipse sobre o milênio, você vai ver que quem constrói a casa não vai construir a casa para vendê-la ou para perdê-la, mas será construída para toda a sua geração, por todo sempre. Leiam lá em Apocalipse, façam uma pesquisa, não vou nem dizer o capítulo não. Comecem a pesquisar a palavra de Deus e leiam como vai ser o milênio. A Bíblia diz que vai ser uma coisa linda. Ali o Senhor será poderoso para nós, será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remo os percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Deixa eu ver que eu tô perdendo. É Ele quem nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Ela então será dividida grande quantidade de despojos, até que o aleijado levará a sua presa. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Glória a Deus. Eu gostaria, meus amados, de continuar a ler com vocês aqui já o capítulo 34 e gostaria de voltar no capítulo 32, mas é aquele caso, né? Por hoje vamos deixar esse pão que Deus nos deu, vamos entregar aqui no altar do Senhor essa mensagem. É pouca, é pequena, parece ser pelo menos, mas é pão para o nosso espírito, é pão para a nossa alma. Que o Senhor possa ser louvado, glorificado nas nossas vidas, meus irmãos. Toda a injustiça que a gente está vendo está com o tempo contado. Todo mentiroso, todo traidor, todo malvado, todo ser humano que está realmente destruindo essa terra está com seus dias contados. Aqueles que estão destruindo o planeta já estão com a sua sentença escrita nos livros de juízo de Deus, e não tem nada que passa desapercebido. Por isso, nesse dia de hoje, dia 18 de abril, eu convido a você a refletir nessa passagem do livro de Isaías e encher o seu coração de esperança, porque nós vamos ver a justiça de Deus operar nessa terra. E assim, meus irmãos, eu saúdo a cada um de vocês com a santa paz de Deus. Que os irmãos possam estar caminhando com grande esperança, com grande força no dia de hoje e nos dias futuros, até que o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo venha nos libertar. Eu gostaria de deixar essa bênção para vocês no dia de hoje. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém, amém e amém. Detalhe, eu gostaria de deixar aqui em aberto para os irmãos, se vocês quiserem falar comigo, né? Se vocês quiserem estar caminhando mais perto de mim, talvez, não sei se eu vou dar conta de
atender no sentido responder súbito todo mundo, mas eu gostaria de deixar o meu número de WhatsApp. Se alguém quiser me acrescentar no seu WhatsApp, o meu número é 0039 3772 729390. Vocês podem me acrescentar no WhatsApp de vocês, e o que eu puder fazer para estar sendo bênção na vida de vocês, eu estarei fazendo. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um no dia de hoje. Amém, amém e amém.